se inserindo digitalmente cada vez mais. Né? Então, assim, é muito interessante. Eu tenho a gama de pacientes que eu tenho que acesso à internet e usam o computador de uma boa. Né? Então, na internet, eles conseguem descobrir em sites de lazer para a terceira idade. Tem bastante em São Paulo. Eu não sei se citar agora nesse momento, mas eu sei que existem sim. Se eles buscarem aí na internet, eles vão achar. O Dr. Miguel fez um levantamento do perfil de saúde do idoso. Vamos assistir, doutor? Na Unisa, a melhor idade também tem vez. No dia 3 de outubro, alunos e professores abriram as portas do Hospital Universitário para um mutirão de atendimento aos idosos da região. O objetivo principal é fazer uma interação, né, dos alunos com a população idosa. Um segundo objetivo nosso é traçar o perfil de saúde e o perfil sociodemográfico, o perfil social do idoso aqui da região da Capela do Socorro. Uma região que tem uma demanda muito grande de atendimento com relação à população idosa, e a gente entende que é importante a gente conhecer o perfil desse paciente para a gente poder traçar ambulatórios, traçar projetos, né, para melhor atender essa população. O idoso vai passar em diferentes estações de acordo com diferentes tipos de avaliação. Então, isso nos permite traçar um retrato da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental e até da sexualidade da nossa população. Os idosos que foram até o Hospital Universitário fizeram avaliações em diversas áreas da medicina, como oftalmologia, avaliação funcional, avaliação psicológica, entre outros. Hoje a gente está fazendo uma avaliação para triar os pacientes para catarata. A gente acaba adquirindo uma experiência que talvez a gente não venha a ter durante a residência, porque cada um vai se especializar em uma área. É muito positivo esse nosso encontro aqui, esse mutirão que fizemos agora para a terceira idade. Estamos muito satisfeitos com os números até agora atendidos. Procuramos atender esses pacientes com muito carinho. Fui muito bem atendida, está ótimo, está sendo ótimo. Nós estamos conversando sobre a arte de envelhecer com o geriatra, o Dr. José Manuel Ferreira. Doutor, agora aquela parte chata que ninguém gosta de falar, não só os idosos. Mas como o idoso lida com a morte do companheiro? É assim, o luto, né? A elaboração do luto é uma coisa complicada nessa população. Por quê? Porque geralmente, como hoje eles estão atingindo extremos da vida, né? Quando eles perdem o cônjuge, isso se dá lá com 40, 50, 60 anos de casamento. Né? Então você imagina um indivíduo idoso com 80 anos, ficou casado 60, de repente ele perde um companheiro que viveu só uma vida com ele, uma vida inteira. Né? E se a relação foi de cumplicidade, né? Então assim, eles têm muita dificuldade na elaboração do luto, né? Muitas vezes a gente já tem que acabar intervindo, fazendo uso de antidepressivos. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Né? É bem interessante essa questão aí e bem complexo. Né? E quais as consequências para o idoso, para o fato de não ser amado por um familiar? Que às vezes na viuvez vai para a casa de um dos filhos, do genro, da nora. Não é nem questão de ser amado, né? O que eu acho que acaba dando complicações é a questão de perder o poder de decisão. Né? Porque quando eles estavam morando junto com o cônjuge na casa deles, então assim, era eles que administravam a casa, né? Eles faziam o que eles preparavam o alimento que eles quiserem, né? Acordavam o que queriam, tinham autonomia, acordavam o que queriam, tomavam decisões dentro da casa sozinhos. Agora, assim, se eles vão morar com os filhos, eles perdem essa autonomia. Então eles deixam de ter um poder de decisão para ter uma relação de obediência, né? E muitas vezes eles têm que obedecer ordens que não lhes agradam, né? E às vezes, se a casa onde eles foram morar é uma casa onde existe um ambiente de harmonia, tudo bem. Mas às vezes o casal, né, o ambiente da casa não é um ambiente de harmonia. Então, às vezes a filha ou o filho não se entende direito com o cônjuge, ou tem problemas com o neto. Crianças. Né? Então ele sai de uma situação de paz para uma situação de conflito. Né? Isso muitas vezes acaba sendo complicado mesmo. E às vezes mesmo na paz, quando está tudo bem, eles se acham um peso para a família, né? É isso mesmo. Porque assim, o filho, a tendência do filho é adotar uma posição de pai. Né? Então, inverte né? A posição. E aí ele quer tomar decisões, ele quer fazer coisas que às vezes o idoso poderia fazer sozinho, né? Ele não deixa fazer, ele acaba assumindo essa função.
E às vezes, sem querer, na correria do dia a dia, reclama por ter que fazer isso. Né? Então, reclama por ter que fazer isso. Então, isso acaba incutindo um sentimento de estorvo mesmo ao idoso. E o que os familiares podem fazer para não tornar a convivência um peso para ambas as partes? Muitas coisas acontecem com a população idosa, né? Muitos atritos ocorrem entre gerações ou entre as famílias que têm um idoso ali no meio por falta de orientação, tanto ao idoso quanto ao familiar. Então, o familiar deveria ser orientado. Se nós pudéssemos sentar com todos os familiares e falar, olha, existe a questão da independência, da autonomia, que a gente tem que manter essa independência, tem que manter a autonomia, só assim que você vai mantê-lo tranquilo, né? Só assim que você vai proporcionar uma velhice tranquila e em paz para o seu pai e para você. Né? Porque a partir do momento em que a velhice não ocorre tranquila, se esse idoso está no seio da família, ele acaba sobrecarregando emocionalmente e fisicamente o cuidador. Né? Então, se a gente puder orientar o cuidador a levar a coisa da melhor maneira possível, ele também vai sair ganhando nessa história toda. Né? Então, eu acho que o que falta mesmo seria orientação. Né? Porque quando há saúde, há paz, tranquilidade, tudo fica mais fácil. Mas se o idoso tem uma doença, aí fica mais não é só questão da doença. Eu acho que o familiar deveria entender como é que funciona a cabeça do idoso. Eles ficam mais sensíveis. Quais são o que ele espera, o que ele gosta de fazer, como ele reage a determinadas situações. Então, se o cuidador, se o familiar souber lidar com isso, ele vai administrar a convivência dele com o idoso de uma maneira muito tranquila. E o idoso, ele tem mania de repetir histórias, repetir coisas, né? Qual a forma de se portar diante disso? Se você ouve constantemente as mesmas coisas, você está valorizando? Ou se alguém um pouco mais nervoso, já falou isso, fica repetindo toda hora. Então, isso é muito ruim. O que tem, infelizmente, o familiar tem que ouvir 500 vezes. Né? Se aquilo é importante para ele, se o idoso ele acha aquela história importante, se ele quiser contar 1000 vezes, eu costumo falar para o familiar, você vai ouvir 1000 vezes, você vai elogiar 1000 vezes, você vai valorizar isso 1000 vezes, porque isso é importante para ele. Nessa hora que ele conta aquela história que para ele é importante, você valoriza, ele se sente feliz. Você proporciona mas eu não aguento que ele fale 500 vezes a mesma vez. Então, você tem 500 chances de deixá-lo feliz. Você pode deixá-lo feliz 500 vezes, porque aquilo é importante, você vai valorizar. Né? Porque muitas vezes ele conta porque ninguém perguntou às vezes, né? Porque tem famílias que é muito interessante, onde o familiar acha interessante, e o familiar pede para o idoso contar, pai, conta para ele aquela história. Né? E netos adoram ouvir. Conta para ele aquela história. E aí o idoso, todo orgulhoso, vai e conta a história. Fala, nossa, isso para mim é importante. E o meu familiar, o meu filho, ele se enche de orgulho com isso. Né? Isso ele fica radiante. Então a gente tem que ouvir mesmo e tem que valorizar. Se aquilo é importante para ele, eu falo, não tome como uma coisa desagradável, escutar mais uma vez. Não, tome como uma chance que você tem de deixar mais uma vez feliz fazendo um elogio ao final. Até discutir e tal, né? Você pode, exatamente, discutir, esticar o assunto, né? Puxar um pouquinho mais pelo raciocínio dele, pode pegar o embalo para poder fazer um exercício mental de repente. Né? E uma outra parte muito chata, o que leva uma família a colocar o idoso numa casa de repouso? Hoje em dia assim, dá pra gente fazer uma analogia com os pais que têm uma criança pequena. Por que os pais colocam uma criança na escola hoje em dia? Né? Com 2, 3, 4 anos de idade. Né? Porque tem que trabalhar e... sustentar a casa. Tem que trabalhar, sustentar a casa, né? E então, às vezes não tem com quem deixar a criança, aproveita e já põe a criança para educar, né? Já põe na escola para receber ensinamentos. Então, geralmente é isso que acontece com o idoso, né? A família tem que trabalhar, os filhos têm que trabalhar, os filhos têm um dia corrido, e às vezes esse idoso, ele depende muito do familiar para o seu cuidado diário, né? E aí o familiar às vezes não tem essa disponibilidade de tempo, né? Então não tem outra chance a não ser pagar, entre aspas, colocar no lugar onde as pessoas possam olhar o idoso por ele. Doutor, obrigada pela sua presença, foi muito gostoso esse bate-papo e esperamos continuar esse programa numa próxima oportunidade.
Olha, Rosângela, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a questão do envelhecimento. É um tema que, para mim, é extremamente prazeroso. Né? Eu sou um defensor ferrenho de que a gente tem que... só consegue melhorar a relação do idoso com as pessoas através da orientação. Né? E vocês me abrem esse canal. Muito obrigado. Que bom. O Informe-se fica por aqui. Voltamos na próxima semana.